Sejam muito bem-vindos ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral E eu sou a Tainá Assis. e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o Novembro Azul, e a gente vai trazer um monte de pontos importantes que a gente deve considerar nesse mês, inclusive alguns pontos que normalmente são desconsiderados em campanhas, né? Como, por Exatamente. exemplo, a saúde, do homem gay, a saúde da mulher trans, né? Até porque a próstata quer dizer, o câncer de próstata não é sobre orientação sexual, é sobre pessoas que têm próstata. Exatamente, né. Isso aí. Então, se é sobre pessoas que têm próstata, a gente deve incluir todo mundo nesse nosso bate-papo aqui. A gente vai trazer alguns dados bem importantes também, mas, sobretudo, por se tratar de um canal que fala sobre masculinidade, né, que é um dos carros-chefes aqui do canal, é importantíssimo a gente falar sobre saúde do homem nessa perspectiva da doença. E a gente vai passar também pelos estigmas, pelos preconceitos, sobre dificuldade de acessar o serviço público de saúde, má vontade dos homens É. também, mulheres que precisam atuar quase como babás Dos seus dos seus respectivos, né. respectivos maridos ou filhos Os mesmo maiores de exato. idade, né, que Aham. já não tem coragem de buscar ajuda por diversos motivos, a gente vai falar sobre isso, né. Bem de forma bem básica, né, o Novembro Azul ele surge lá no ano de 2003 na Austrália, para falar sobre não somente o câncer de próstata, mas saúde do homem como um todo. Isso. Então, tudo que imaginar a respeito da vida do homem em sociedade, familiar, enfim, foi tratado na Austrália e surgiu lá em 2003. E no Brasil isso ganhou muita força em 2008 e desde então a gente tem campanhas, a gente tem debates públicos, e esse é um breve histórico de como surgiu para você ficar ciente. Para além Sim, disso, a gente tem alguns dados importantes aqui alguns. sobre o Novembro Azul e a Tainá vai trazer para a gente vai começar a bater um papo. Exatamente. Então, vamos aos Ah, dados. antes que eu me esqueça, desculpa, Na se inscreva no canal, deixa seu deixa um like, é like. muito importante você fazer isso. Se você quiser, você pode se tornar membro aqui do canal. Como eu gosto sempre de dizer, Tainá, apesar do nome ser Diário do Homem Comum, né, do canal, ele é um canal que fala com todo mundo. Então, se você é mulher, você é muito bem-vinda aqui. Tenho Afinal de certeza contas, que estamos aqui para trocar, né, gente, independente de exatamente. qualquer coisa. Tenho certeza que os conteúdos aqui do canal vão te ajudar a entender o complexo mundo e essa cabeça dos homens aí que de vez em quando você vê o seu marido ou seu filho olhando para o nada assim. É, isso aí. "O que que foi?" Você pergunta: "O que que foi?" Aí ele fala assim: "Não, não é Tem vídeo nada." aqui explicando o que que tá se o que que afinal de contas, o que se passa na cabeça dele? Tem vídeo aqui Exatamente. explicando. Então sejam muito bem-vindas aqui também, tá bom? Vamos lá. Pois é. Vamos começar esse nosso bate-papo falando sobre alguns dados importantes, né, como o Léo falou, a gente tem aqui algumas matérias já pré-programadas, e uma delas é um dado desse ano, 2025, falando que o câncer de próstata mata, cerca de 48 homens por dia Esse no recorte é Brasil. isso aí, o recorte é do No Brasil e a Brasil. referência aqui do site é o G1, que a gente está Isso lendo aí. uma matéria de 6 dias atrás, 5 É, dias atrás. e esse dado já é extremamente alarmante. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais mata homem, né, atualmente. Você falou que ele só perde para o câncer Do de pulmão. pulmão. Então, gente, 48 homens por dia é um dado muito absurdo. E é um câncer que já é conhecido, tratável, sabe, que já tem aí anos e Ele tem anos um bom de índice de cura, estudo né. de cura, exato, e com baixa recidiva, né. É um câncer que tem pouca metástase, uma vez que você faz a cirurgia, se com necessidade ou não de químio e radioterapia, você tem um bom prognóstico e a chance desse câncer voltar ou de você ter alguma outra complicação é quase zero. Então, não é chutei o cachorro sem querer. Fui abaixar a perna. Então, não é impossível, ó, de não ter metástase, pode acontecer como qualquer outro câncer, mas a chance é muito pouca se bem tratado, então é alarmante nós sabermos que ainda assim mata-se 48 homens por dia É, a no Brasil. gente a gente vai trazer um pouco dos motivos que podem fazer com que esse número seja alto, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, que é o medo do homem de procurar o atendimento de saúde, que é Isso aí, o homem achar que não precisa de atendimento, então tudo tanto isso que a contribui para que a a gente tenha esse número é, alto, a né, de própria óbitos. matéria fala sobre isso, né, eles dizem que
A grande maioria do não buscar o Uhum. tratamento, não buscar o apoio médico, é justamente esse estigma que o homem tem de cuidar da própria saúde, né, ou Sim. até mesmo com relação ao câncer de próstata. A gente sabe que o principal exame para o câncer de próstata O toque é retal. o toque retal e que alguns homens ficam com aquele estigma de: "Ai, o toque, não sei quê". Mas, gente, é um exame completamente indolor, sabe, é rápido, não dura nem 10 segundos, e ele é o melhor exame que tem para se avaliar o aumento, né, da próstata. É porque na real a preocupação do homem não é nem, ser indolor ou não, né, tem a Uhum. questão da masculinidade, de Sim. achar que está sendo, de se sentir Violado? Não fragilizado, sei. violado, né, então tem esse preconceito Uhum. também. Mas dá uma lida pra gente entender. Tá, ok. A matéria começa aqui com um relato de um rapaz, né, Luciano Ferreira, de 50 anos, que começou a apresentar alguns sintomas e o médico passa o PSA, que é um exame, um marcador usado para rastrear o câncer de próstata. Tô só dando esse panorama porque ela começa realmente Uhum. trazendo o caso desse rapaz, do Luciano. Dá pra avançar ali lá embaixo, o crescimento entre os homens É mais isso. jovens. Aí eu tô só pulando o início da matéria. Mas os dados do Ministério da Saúde mostram que o número de atendimentos por câncer de próstata em homens com até 49 anos cresceu 32% entre 2020 e 2024, passando de 2,5 mil para 3,3 mil procedimentos no Sistema Único de Saúde. Uhum. Então ela começa a falar que o crescimento, a busca, né, por tratamento e pelos exames começou a aumentar recentemente e que cada vez mais homens mais novos buscam pelo tratamento. Sim. Eu acho que vem dessa nova geração, vamos dizer assim, de homens que já estão um pouco mais, eh, não sei a palavra, mas já estão um pouco mais Quebrando o tranquilos. estigma, É, mas eu acho que não é só isso não, eu acho que o próprio avanço agressivo da doença, o fato de você conhecer pessoas que estão perdendo suas vidas por isso conta aí. disso, acaba levando o homem pelo medo também. Pode ser também, Então esse exato. pode ser um dos motivos, né. É, porque eu acho que também o avanço da medicina, Sim, tudo, né, as pessoas se sentem mais seguras de buscar o apoio médico, porque sabem que vão conseguir um resultado muito mais rápido, sim. Outro ponto também entendeu? é a própria democratização da informação a partir da Exato, internet, né, então, exato. discutir câncer de próstata 10, 12 anos Uhum. atrás, a discussão ela acontecia, mas ela não era democratizada a esse ponto, né, de você Não, ter o acesso ali na palma da isso aí, sua mão. você ia no médico, chegava lá e descobria que tinha que fazer um toque Exatamente. retal, por Quando ia, exemplo. né. É, né. Então hoje Quando a a gente situação tem já essas estava muito discussões. grave, você ia ao Exato, médico para já exato. chegar recebendo essa notícia. Isso aí. Mas realmente, hoje em dia as coisas estão bem mais, democráticas nesse Uhum. sentido. E aí vem o dado de mortalidade que nós estávamos falando, 48 mortes por dia. Segundo os números da Sociedade Brasileira de Urologia obtidos pelo G1, o Brasil registrou 17.587 mortes por câncer de próstata em 2024, o equivalente a 48 óbitos por dia, uma alta de 21% em 10 anos. Gente, Exatamente. é Aumentando, um né. aumento muito Por mais absurdo. que o texto aqui em cima fale, É, da que busca, né, cada vez os mais homens estão cedo. buscando Uhum. mais, ainda assim nos últimos 10 anos a gente teve um aumento de 21% na mortalidade. Aí, aqui, ó, o câncer de próstata, ele é silencioso. Quando dá sintomas, geralmente já está em estágio avançado. Isso é um alerta do urologista Luiz Otávio Torres, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. E de acordo com o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, estima-se um total de 71 mil novos casos nesse ano de 2025. Olha só, é uma estimativa de 71 em 2025, enquanto em 2024 Uhum. foram, 17.587. não, aqui foi o Ah, óbito. mortes, isso. Isso, Mas olha isso, é, só nesse ano de 2025, 71.000. 71 mil novos casos, e como fala, né, do urologista em cima, ele é um câncer muito silencioso, então realmente a melhor forma de você detectar e começar todo o tratamento é através do exame Sim, de toque retal. Porque quando você vai para o exame de PSA, né, que é sangue, se eu não me engano, sim. quando você vai para o PSA, que é o marcador de câncer de próstata, é porque você já tem alguma suspeita. E quando você já tem alguma suspeita, é porque esse câncer já está num estágio um pouco mais É. avançado. Então, até você chegar no exame de sangue, você poderia ter descoberto isso um pouco antes, através do toque retal. Uhum. Eu tenho uma informação aqui, ó,
contrariou o que eu vi em outro lugar, mas acho Uhum. importante passar. O câncer de próstata, ele está à frente do câncer de pulmão e de intestino. Ele está atrás apenas do câncer de pele, que é o Hum. primeiro entre homens e mulheres. Ah, tá. Já modificou, né, então. É outra informação, né, É, porque eu pelo acho que eu que tinha visto, o câncer de pulmão estava à frente. o câncer de pele, ele tem muita relação com o nosso clima, com Sim, poluição, exposição. exposição, exato. Então, realmente, a Uhum, a a chance dele ser um câncer maior e mais frequente é uhum. verídica, né, é bem maior Sim. mesmo. Mas enfim, aí a matéria segue falando sobre um raio-x da doença, que eu acho legal passar também. A próstata, ela é uma glândula pequena do tamanho de uma noz que fica embaixo da bexiga e tem a função de produzir parte do sêmen. O câncer de próstata acontece quando as células dessa glândula se multiplicam de forma desordenada. Como qualquer outro câncer, é um crescimento celular muito desordenado e em grande quantidade. Então, ele começa a se desenvolver de forma descontrolada e muito rápido, formando um tumor que pode invadir tecidos vizinhos ou se espalhar para outros Que órgãos, que é seria a justamente metástase, né. a metástase. Nos estágios iniciais, a doença não apresenta sintomas, o que reforça a importância do rastreamento. Quando há sinais, geralmente indicam uma fase avançada e incluem. Aqui é um ponto importante para você prestar atenção, Isso porque aí. aqui a gente está falando de sintomas, né. É, exato. Incluem a dificuldade para urinar, um jato fraco ou interrompido, então geralmente não é aquela urina Sim. contínua, né, você tem um jato além de fraquinho, ela sai, depois sai mais um pouquinho, sai mais um pouquinho, sangue na urina ou no sêmen, dor ao urinar ou nos ossos, especialmente na coluna e nos quadris. E aí o diagnóstico ele é simples e combina 2 exames que são complementares, que é o PSA, antígeno prostático específico, ele é um exame de sangue que mede uma proteína produzida pela próstata, em níveis elevados exigem investigação. E o toque retal, que permite ao médico sentir a consistência e o tamanho da glândula, identificando possíveis nódulos, né. Através do toque retal ele consegue apalpar e saber se tem algum tipo de alteração, e aí qualquer tipo de alteração ele já te encaminharia para uma Uhum. tomografia ou até mesmo para o PSA, né, para fazer já o Sim. rastreio. Diga. Eu tô avançando aqui no texto, que é a questão do mais informações e menos tabu, né. Então aqui para esse oncologista, a nova geração de homens tem mudado a relação com a própria saúde, que aí volta o que você falou alguns Isso aí. minutos atrás, né. De fato tem a questão da democratização da informação, mas acho que principal mesmo são os homens que estão cada vez mais conscientes. Aham. Acho que a gente ainda tem que avançar nisso, Sim. né, nesse quesito consciência masculina sobre o cuidado com a saúde, mas, a própria matéria diz que essa conscientização masculina está acontecendo. Uhum. E aí eu acho que vale a pena a gente bater um papo agora, até para a gente avançar para os outros tópicos, né, porque a gente vai falar sobre a saúde do homem gay, a gente vai falar sobre as Sim. mulheres trans também, mas antes da gente partir para isso, acho que é importante a gente falar dessa construção masculina, né, que faz com que ele Uhum. não se veja enquanto, não veja em si a necessidade de se cuidar por diversos motivos, né, entre eles o machismo. É, também tem aquela questão da força, né, o homem tem que ser sempre muito forte, o homem tem que ser sempre exemplo de força, não tem outra palavra. E aí por isso não É fica invulnerável, doente. né, É, isso invulnerável, aí, impenetrável, o isso cara é o aí. brabo, é o Então macho, ele não nada fica acontece com doente, ele, é ele só uma não dorzinha, exato, ele sempre relativiza. minimiza na verdade, né. Minimiza essas coisas, porque na cabeça dele, ele é o exemplo de força dentro da casa, e um homem forte não fica doente, e também não se deixa abalar por pequenas doenças, né. E acho que para além disso também, tem a própria questão do mercado de trabalho, porque aí quando a gente vai pensar questões econômicas no país, Isso aí. quando a gente pensa renda, vulnerabilidade social, a gente está falando de homens que têm muita dificuldade de apresentar, por exemplo, um atestado médico no trabalho por medo de que não vai ser aceito, É o né, ou porque ele é novo no trabalho e sim, não quer apresentar um atestado aconteceu médico. recentemente uma situação, um dos nossos porteiros lá do meu trabalho, ele foi trabalhar passando mal, já se sentindo mal, mas ele foi para o trabalho, chegou lá passando muito mal, ele simplesmente desmaiou lá na portaria, tiveram que chamar a ambulância, aquela coisa toda, descobriram que ele estava com pique hipertensivo, enfim, estava com a pressão mega desregulada, e ele foi para o atendimento médico lá na unidade mesmo, depois ele voltou para trabalhar, e ele não quis aceitar
o atestado que o Então, médico queria dar, é isso, mas né? justamente porque a empresa da portaria estava mudando e ele não queria correr o risco de botar um atestado e com essa mudança da empresa acabarem dispensando ele, a empresa nova, né, acabar dispensando ele achando que ele tem algum problema de saúde, enfim, alguma coisa do tipo. Ou porque é um funcionário faltoso, É, porque essa pois é é. uma realidade no mercado de trabalho no Sim. Brasil, A né? empresa nova não Existe conhece, não só a então empresa nova, empresas que a pessoa está, inclusive, há anos. aham, Porque a gente tem uma política de trabalho no Brasil que é uma política muito violenta, e isso faz parte da construção da nossa sociedade. Então, uma pessoa ela tem medo de ir ao médico porque ela, sim. é semana de fechamento do caixa não, Até do balanço da empresa, por balanço da exemplo. empresa. É semana, Uhum. como você tem lá de vez em quando no seu trabalho, a Acreditação? acreditação. Uhum. Sempre tem a semana de alguma coisa. É, E a gente fica sempre com o pé atrás de faltar, isso aí. porque não é só culpar o patrão, não é só culpar a empresa, mas a gente também lida com os próprios colegas de trabalho que minimiza as dores que a gente sente, Aham. É, entendeu? Enquanto exato. homem, né? Especificamente Sim, enquanto homem, porque é o tema da mas saúde do de uma homem. maneira geral, Então tem mas hoje tudo isso, especificamente do né? homem. Tudo isso vai E aí fica influenciar. muito aquela pressão, né, tipo: "Ah, mas é a semana do fechamento, você vai faltar na semana do Entendeu? fechamento? Às vezes não é Poxa, mas nem você não vai estar às vezes não é aqui". nem semana de nada, às vezes É. é quinta-feira, e aí logo vem aquelas piadas que são muito comuns, né? Ah, já quer Uhum. enforcar o final de semana, entendeu? Aham. A segunda-feira não veio, porque encheu a cara ontem. Isso. Então tudo isso são coisas que vão mexendo, com essa vão ajudando para essa Nessa falta construção, né. para essa falta de busca pelo serviço de saúde. Uhum. Porque o homem, assim como a mulher, ele sente as dores das doenças, ele sente o seu corpo, ele vê que tem alguma coisa. A diferença é que a mulher, ela é muito mais aberta para o cuidado, Sim, extremamente, está anos-luz à frente do sim. homem, né. E o homem não, aí já entra a questão da construção, né, você não Uhum. pode mostrar a vulnerabilidade. Aham. E você mesmo não é nem que você não possa mostrar, mas é uma questão do homem. "Ah, não é nada não, vai passar". Isso, minimiza, exatamente. Fica sempre levando para esse lado de que, ah, daqui a pouco tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo bem, só que nem sempre tá tudo bem, né. E as coisas são somáticas no nosso organismo. Se uma coisa não tá bem, acaba que desregula um monte de outras coisas. Uhum. Então, no momento que você deixa passar alguma coisa nessa relativização, né, "Ah, tá tudo bem, daqui a pouco resolve, deixa pra lá, não sei o quê", você acaba mexendo com outras coisas, influenciando outras coisas, e quando você vai ver o problema é muito maior do que se tratasse daquele início, Exatamente. né. Isso porque a gente não está nem passando pela questão da pressão sobre o homem, que a gente ainda tem hoje para o homem ser o provedor, né. É, Então tudo isso isso aí. conta muito, na cabeça do cara ele fica extremamente Aí preocupado, né. vem essa questão que nós estávamos falando agora. "Ah, vou botar um atestado médico, vou correr o risco de perder meu emprego, sendo que eu tenho 2 filhos, casa, tenho cachorro, tenho a minha esposa, tenho carro, tenho Uhum. a parcela do aluguel, tenho mercado e etcétera. Eu preciso continuar ajudando minha família, não posso correr o risco de perder meu emprego. Então é melhor eu não ir ao médico". Outro ponto também é que tem empresas que aceitam o atestado, mas ela desconta o dia. Desconto o dia. Ela Isso. aceita no sentido de que não vai prejudicar o trabalhador de, Uhum. tipo, perder o emprego, Sim, alguma coisa sim. assim, mas Não, no mas final das contas desconta vale transporte, desconta exatamente. ticket alimentação e desconta o próprio salário, E né. aí impacta no final do mês, porque a gente está Sim, falando de uma população enorme, onde a maioria recebe um salário mínimo, né, e você perder exatamente. um dia de trabalho, quer dizer, ter um dia descontado, Sim. vai ter um impacto muito Até grande no mesmo final do mês. não é só o salário, né, como a gente falou, desconta o ticket alimentação. Sim, Então se você já estava contando com aqueles 300 no fim do mês, vir 250 já exatamente. mexe muito E com o vale alimentação, ele é um desafogo para a família pra brasileira, né, família. Poxa, eu acho desafogo. que mais até do que salário, muitos brasileiros hoje preferem uma vaga de emprego, preferem não, né, porque nem sempre a gente tem essa opção, né, de É essencial escolha, que tenha, né. mas é essencial que tenha um vale transporte ou que tenha um ticket Não, o vale transporte é alimentação. obrigatório, né, porque É, o alimentação e o é refeição é benefício, né. benefício, né. Sim, Então o essencial é que você consiga um emprego isso que aí, que tenha tenha isso, isso. para Aham. que você quando for mexer no salário para fazer as compras, que seja só para complementar, de O que repente, que isso o aí, vale não o que você não já conseguiu tirou do teu cobrir tudo, ticket. né. Sim, de fato. Então tem isso também, né, essa questão do impacto financeiro E por conta da aí falta de um trabalho. O que é, é uma pena, porque a gente precisa de políticas, e acho que não é nem questão de política pública aqui, é uma questão de conscientização, as empresas, né. trabalhista, né, Aham, isso aí, isso. das empresas trabalhistas,
de que um funcionário saudável, ele Isso aí. produz mais e produz melhor, E aí, nesse entendeu? sentido, por favor, me entendam nesse momento, tá, gente? Nesse sentido, algumas empresas americanas têm um olhar um pouco mais empático com os seus funcionários, porque a gente vê algumas empresas que têm, por exemplo, sala de descanso, um horário de trabalho. Ah, cara, eu discordo. Eu acho que Não, isso é mito. não é mito, Não, existe. existe, mas eu acho que isso existe também no Brasil, né, eu É, acho que isso aí é mas mais uma aqui. questão eu acho que isso aí é mais uma questão de flexibilização do trabalho do que propriamente de uma empresa oferece momento de descanso. Não, Porque se tô a gente for falando que lá é mais comum as empresas então, é oferecerem mais do que aqui. comum, mas é Só raro. isso. É. Essa que é a questão, Entendi entendeu? o que você quis dizer. É Porque porque senão lá a gente acontece cai com senão a mais gente cai frequência. naquela mais uma vez, naquela coisa de achar e aí não é crítica a você, é como a Aham. gente pensa, naquela crítica de achar que qualquer lugar é melhor do que Ah, aqui. não, então, tanto A que eu nossa comecei política de me trabalho é uma desculpando das e melhores falando que tem, sim, não, por isso eu entendeu? comecei me desculpando e falando: "Por favor, entendo". Mas Sim. algumas empresas lá fora têm um pouco um olhar esse olhar do funcionário. Então, por exemplo, você trabalha mais pela tua produtividade do que pelo teu horário. Mas é porque o capitalismo é mais forte. É. Então, é por Se isso que eu acho você que não se você é tem 5 planilhas para fazer e de 8 da manhã a meio-dia você conseguiu dar conta dessas 5 planilhas, o resto do dia você tá livre, só vai, vida que é, segue, mas então, é entendeu? isso, né, eu acho que é mais não é bem assim, Ah, não, né, só tô dizendo porque assim, se a tua produtividade tá feita, sim, não tem por sim, que eu ficar te sim. segurando aqui na empresa sem fazer nada, entendeu? Diferente daqui, que aqui a gente tem a questão de rigidez de horário. Você vai chegar às É 8, porque você vai lá sair às 5. eu acho que o diferencial, porque eu não acho que seja melhor, Uhum, eu acho que o diferencial é a pode ser. possibilidade que o trabalhador tem de fato negociar É, horas, carga horária, uhum. salário, isso não significa que nessa negociação o trabalhador sai ganhando. Não, A mas ele gente só só está falando que lá é, existe a possibilidade de negociação. sim. Então, dentro dessa possibilidade, realmente, você consegue resolver sua produção ali na hora da conversa com o seu chefe, né? Uhum. Então, você vai falar com ele: ó, vou trabalhar de 8 a meio-dia e eu vou te entregar o que eu tenho que entregar. Tá bom. Aqui no Brasil, a gente está atrasado com relação a isso, porque aqui no Brasil a gente tem, na minha opinião, a gente fica preso à carga horária. E não Isso. necessariamente significa que a gente trabalhe o dia inteiro Não, produzindo. realmente não, Então, tem não coisas que a gente mesmo. consegue resolver em um turno Sim, e e a fica o gente acaba resto adiantando do serviço do serviço, outro. entendeu? Ou não, né, ou fica o resto do dia morgando mesmo, fazendo Conversando, um né? corpo mole. Como Quem você se diz, igual o Pelé e Neymar na Copa. Gente, quem não lá no meu trabalho a gente tem Pelé e Neymar, tá sempre na Copa. Quem não para tomar um café de 3 horinhas na Copa, não sabe a maravilha que isso faz num dia de É trabalho. isso. E só para deixar claro, essa questão da negociação do patrão que eu disse que nos Estados Unidos tem e que o Brasil isso é difícil, eu não sou a favor dessa negociação direto de trabalhador e patrão, porque a nossa cultura brasileira é uma cultura de exploração absurda. Então, acreditar que você vai conseguir negociar com o patrão aqui no Brasil, meu irmão, Não mesmo. Não só isso, né, mas a questão de assédio, por exemplo, que a gente vive aqui ainda é muito então é forte. isso, a exploração É, não, do então, trabalho. aí você vai para negociação e com certeza o patrão vai te fazer acreditar que você está saindo na vantagem quando na verdade não tá. Então Ainda tem essa o questão, que isso aí é a questão da falta de informação, né, isso sobre como aí, as coisas funcionam, direito trabalhista, imposto, né, exatamente. tem tudo isso Ele também. vai te dar a falsa sensação de que tá tudo bem, quando na verdade não tá, mas Pode ser enfim. que alguém crie uma política onde fique bem claro para o trabalhador e que seja viável aplicar isso no Brasil, Exato. né, mas é muito difícil acreditar que isso aqui vai dar certo. Se a É, gente tem uma política de CLT que nos cerca ao ponto de nos dar garantias trabalhistas e mesmo assim essas garantias não são respeitadas, imagine uma negociação livre, exatamente. entendeu? É por Então isso que eu tem acho isso, né. que precisa de um pouco de olhar de empatia, nesse sentido que você falou. Se você tem um funcionário que está bem de saúde, que está satisfeito com aquele emprego, ou com aquele ambiente, enfim, tudo bem que não dá para ser satisfeito 100%, né, mas se ele está satisfeito com aquilo dali,
ele vai produzir melhor, ele vai trabalhar melhor, ele vai se dispor melhor para aquela empresa, literalmente ele vai vestir a camisa, A sabe. gente está falando de uma política de promoção de ambiente saudável, né, do Saudáveis, trabalho. exato, Isso é uma questão que eu acho que a exato. gente aqui a gente precisa discutir bastante, É, né. e aí a promoção do ambiente saudável passa, por exemplo, por você liberar o funcionário para uma consulta médica. E não só isso, mas você cobrar desse funcionário que ele vá ao médico, que ele se importe com a saúde dele, sabe. Eu vim de uma empresa que tinha um pouco disso de incentivar, que a própria empresa tinha um médico, né, do trabalho, que fazia o acompanhamento, não só aquele periódico, né, que a gente tem que fazer uma vez ao ano, porque é praxe de toda empresa, mas que tinha campanha de prevenção ao câncer de mama. E aí Sim, tinha sempre o médico lá da empresa, ou uma enfermeira, não sei, para fazer o exame de mama nas mulheres. sim. No mês de no outubro, outubro não, perdão. Rosa. Não, Novembro Azul, ficava lá o médico para fazer o exame nos Ó, homens o que próprio quisessem, periódico que sabe? você falou agora, que é um ponto muito importante, o periódico ele é obrigado nas empresas, você normalmente só faz uma vez, entendeu? Uhum. Não existe uma Não, cobrança da empresa, e cadê o periódico? Ó, convenhamos. periódico desse ano. Mesmo que seja uma cobrança, Uhum. entre algumas aspas, um pouco mais agressiva, no sentido de, cadê o seu periódico? Vai ser cobrado por conta disso. É, Não, não fez, vai ser descontado, alguma coisa não, nem, assim. não digo descontado, eu digo Uhum. uma cobrança mais agressiva no sentido de cobrar De mesmo o ficar em funcionário, cima, se entendeu? não fizer até tal dia, vai dar ruim. Mas ao mesmo tempo, será que as empresas têm o médico do trabalho? Não, nem Entendeu? sempre, Então é geralmente é isso, né? terceirizado. Tudo isso faz parte dessa Não promoção do ambiente só saudável, né? exato, não só geralmente é terceirizado aqui no Brasil, né. Não sei se no Brasil todo, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria é terceirizado. Você trabalha numa empresa na Barra da Tijuca e na hora de fazer Ah, o sim, periódico, você sim. vai lá para o centro É, da sem contar que a gente tem um cidade. periódico também que é extremamente Então, era fraco, né? esse De o um ponto que eu médico ia que não falar. encosta em Você você, que vai não para uma olha e empresa tal. terceirizada que faz o periódico e geralmente é uma coisa, não é É, nem você básica a não faz palavra. não é básico, porque você não faz um hemograma, entendeu? Não, Pra ver como é que porque tá. não é básico, eu acho que ainda é pouco para o que é pouco não, é Não, muito não, para o que é, não, eu sabe. digo básico porque o máximo que o cara vai fazer é olhar a É, sua pressão e ver seu batimento cardíaco, só. exato. Normalmente, isso quando ele só conversa contigo, Isso que eu ia falar, por isso que eu tô só falando, conversa. parece que falar que é básico ainda é muita coisa, porque às vezes é inexistente. O médico fala assim: "Tá tudo bem?", "Tudo". "Tá se sentindo bem para continuar trabalhando?", "Tô", "Então toma aqui o papel, tchau". Gente, Isso é uma questão de fiscalização, né, talvez envolva o Ministério Público do Trabalho. Mas sim. enfim, vamos voltar para a questão da saúde, apesar de que a gente não saiu, porque Não tudo isso saiu, faz exato. parte, né, do Mas ambiente eu concordo saudável, tudo e que tal. as empresas deviam ter um olhar um pouco mais empático nesse sentido, né, de Ou liberar o fiscalização. não, estou falando de liberar o Ah, funcionário quando ele sim, sim. precisa ir a consultas médicas, sem ônus É porque nesse nenhum para contexto não é ele. liberar o funcionário, é aceitar o É, o atestado do atestado, isso. funcionário sem desconto, sem nada, sem fazer cara feia no RH. Isso Isso porque a aí. gente está levando, Tainá, pra gente ser bem honesto aqui, a gente está pensando num lado romântico do trabalho, porque na É. vida real ninguém tem empatia com nada. Não, eu sei. Entendeu? Esse é um dos grandes problemas que Sim. contribui para essa masculinidade que não acessa o serviço de saúde, seja porque ela não quer, É, eu ou seja porque ela não encontra o acesso. E a gente está falando aqui de falta de acesso, né, por exato, parte do mercado de trabalho e exato. tal. A vida adulta exige coisas da gente que realmente não dá pra E a gente gente acaba escanteando a saúde. é, A gente exato. vai deixando para Que é quando sempre o que dá, fica quando de dá. lado, né, venhamos e convenhamos, na hora que o calo aperta, o que você vai deixar de lado é você mesmo. É você mesmo, né? É isso. Uhum. Tem uma coisa que eu falo muito aqui no canal, É, que é quando eu trato do tema propósito, né? Porque aqui tem 4 pilares, né? Masculinidade, paternidade, dinheiro e propósito. E quando a gente pensa no propósito, e aí o propósito ele vai incluir o seu sonho de vida, né? Os uhum. projetos da sua família. A gente produz muito para quem contrata a gente produz quase nada pra Pra gente. gente, exato. Então tem isso, né? Sempre a Exatamente. gente sempre se Negligencia. negligencia, né, demais da conta. É isso. E nem dá para culpar a gente, é tudo isso que a gente já Não, então, conversou aqui, exato, é né? uma coisa muito natural, porque realmente, entre ir ao médico ou continuar ganhando meu dinheiro para sustentar minha família, eu vou no meu dinheiro para sustentar minha família. Exato. E aí é uma questão de sobrevivência, não é nem mais o É, dinheiro, porque o dinheiro em si ele não é suficiente, né? não, exato. Então, entre sobreviver, Hum. entre continuar tendo a possibilidade de receber um salário para sobrevivência, faltar ao médico, quer dizer, faltar ao trabalho para ir ao médico e ter um desconto nesse dinheiro que não me dá condições nem de sobreviver direito, Sim, obviamente que eu vou deixar a minha saúde para depois. Que é o que acaba acontecendo com muitos homens. Quando procura o médico, já é tarde demais, ou já exatamente. está num estado muito
muito avançado, né? E complicando muito mais Exatamente. coisas do que o que normalmente complicaria. Aí, cara, deixa eu pegar aqui, ó. Uhum. Vamos falar sobre esse daqui? Esse é o ponto que eu queria falar agora, Isso. porque realmente, né, existe a questão do câncer de próstata, Novembro Azul, conscientização e etcétera, mas existe um recorte, alguns, né, a gente vai falar de alguns deles, Uhum. dentro desse universo de câncer de próstata, que às vezes passa muito batido, mas que ele é maior em homens negros. Isso. E aí a gente tem mais uma matéria aqui que traz algumas informações bem relevantes, né? Aqui a fonte é o Terra, é uma notícia de 2025, do mês de novembro. Então a gente tem aqui, ó, câncer de próstata é mais frequente em negros. Estudo revelou que homens negros Dia 6 de novembro de têm. ontem. Estudo revelou que homens negros de homens de pele negra têm 11% mais de chances de desenvolver o câncer de próstata, né. Então a gente já viu aqui que o Uhum. novembro é o mês mundial da saúde e tal. Então entre os homens a causa de morte é de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas, né, que é o câncer maligno, de acordo com o Ministério da Saúde. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, um homem morre, a cada 38 minutos, né, é uma outra informação daqueles 48, Isso né. aí. Olha isso, Sinistro. além de serem 48, ainda tem Exato. o agravante. A cada 38 minutos. Uhum. E para homens de pele negra, o risco é ainda maior, como indica o estudo realizado lá nos Estados Unidos, né. Então, conforme a publicação, a progressão da doença em homens negros, ela foi 11% maior do que em homens brancos. E aqui, a gente aqui tem um caso, né, Uhum, uhum. um estudo de caso, mas acho que a gente nem pode até sair mais do texto e tem uma explicação também que é um pouco mais simples, ao mesmo tempo complexa e de certa forma até um pouco violenta, que, a gente precisou aqui no Brasil construir uma política pública, pra saúde integral da população negra. Aham. Né, e aí dentro dessa política a gente não tem recorte, a gente fala do negro de uma forma geral. Mas em se tratando de câncer de próstata, que é o tema desse vídeo, a gente falar também da saúde do homem negro, se a gente entende que existe uma política pública e essa política pública fala sobre a necessidade de humanização entre os profissionais de saúde, a gente está falando também de negação de acesso a uma população Eu negra, ia né, ao falar serviço de isso. saúde. Ia só dar uma explicação sobre política pública. Gente, se há a necessidade de criação de uma política pública para alguma coisa, é sinal de que essa coisa não está sendo feita, não está sendo atendida, Está sendo está negligenciada, tá está sendo sendo extremamente violentada. negligenciada e violentada, então a política pública é sempre o extremo da coisa. Vamos supor, né, os gays estão sendo tão violentados, tão negligenciados que a ponto de você precisar criar uma política pública para conscientizar as pessoas de forma de tratar e cuidar desse público LGBT, porque isso não está acontecendo. Então criou-se uma política pública, vai por mim. É o extremo do extremo, é Sim. quando a coisa já está saindo do controle total. Então se existe uma política pública para falar sobre a saúde do negro, é porque a coisa estava completamente fora do controle. Quando a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, né, voltando ao Uhum. mercado de trabalho, a necessidade de ter que trabalhar e por isso abrir mão de ir ao médico, Sim. aí a gente faz o outro recorte de que a população negra é a população que tem um menor salário, né, os Uhum. homens têm menor formação educacional, tem é Menor maior acesso à entre saúde. é o maior índice de recorte racial dentro do desemprego, Uhum. e ao mesmo tempo a gente tem muitos casos de negativa de atendimento, ou um atendimento não humanizado Sim. para o homem negro. Eu gosto sempre de dar um exemplo, pela minha experiência na atenção básica, que quando você entra num posto de saúde, próxima vez que você entrar no postinho aí Uhum. perto da sua casa, você vai ver que você tem lá 90% de mulheres aguardando atendimento e 10% de homens. E boa parte desses homens podem estar acompanhando As suas as mulheres, né. suas mulheres É, isso apenas aí. porque era um dia de folga, alguma Aham. coisa assim. E ele foi junto. Então tem isso, né, essa coisa dos negros, serem mais impactados sobre o câncer de próstata. E de fato, dentro da política nacional integral de saúde da população negra, há uma boa parte do documento voltada pra atenção aos profissionais de saúde, né, uma espécie de crítica para que esses profissionais olhem para essa população com devido cuidado, com o mesmo cuidado que olha para a população branca, pobre ou Exatamente. rica, enfim.
mas é importante pensar nisso. Então os homens negros são mais acometidos com câncer de próstata por isso também. Por isso também, exato, por não conseguir, né, o acesso. Uhum. É é E é outra, porque quando a gente fala de acesso, né, parece impedimento de acesso para não ficar só nessa questão da crítica ao profissional de saúde, e nós somos profissionais sim. de saúde, né, é importante também falar que a negativa do acesso, ela também envolve mobilidade urbana. Então, por É, exemplo, sim, existem muitos lugares que não tem posto de saúde, tão ou perto, que tem exato. poucos profissionais, entendeu? Aham, Então aham. tudo isso também é negativa de acesso à saúde Sim, pública, que é um direito universal. isso já é uma coisa que eu vejo com muito mais frequência lá onde eu trabalho, Uhum. de pessoas que, às vezes, eles precisam de medicamentos complementares, né, e lá, infelizmente, na farmácia, nós não temos todos os medicamentos possíveis. Como nós somos uma unidade específica, especializada, então nós só temos medicamentos para tratamento da nossa Sim, especialização, né, na doença específica. Então, quando eles precisam de outros medicamentos complementares por outras coisas que a gente pede para buscar ao posto de saúde, geralmente o que a gente ouve é que: "Ah, não dá porque é muito longe da minha casa". é Aí, isso. às vezes, eles falam assim: "Eu posso pedir para minha esposa ir buscar? Será que tem problema?". Aí tem a questão de ter que levar documento de identidade, enfim, a gente Uhum. explica tudo isso, mas é mais ou menos isso que acontece, porque eu vou ter que sair para trabalhar e o posto é para o lado contrário, então se eu tiver que ir Sim, lá no sim, posto eu vou sim. chegar atrasado no trabalho, o posto é longe, enfim, A própria é o que a gente demanda mais ouve. a própria demanda de saúde das unidades, né, o tempo de espera, que às vezes é longo, Uhum. desestimula também Ou a a ir, ausência de né. medicamento, que também acontece Uhum. sempre. Eu ouço também direto: "Ah, nem vou lá, nunca tem?". É. E olha que a Então gente está falando, de câncer de próstata, de câncer na verdade, uhum. que é onde o Brasil é carro-chefe, assim, É, liderança, né, em tratamento, em cura, detecção, detecção, diagnóstico, isso aí. prognóstico, Aham. medicação, né, mas mesmo assim a gente ainda tem muito que avançar dentro dessa questão do acesso, né. Pois é. Construção de postos de saúde, modernização de equipamento, apesar de que o Brasil Moderno, tá bem à de fato. vanguarda em relação a isso, né, mas pensar a atenção básica, né, também mais voltada para essa questão. Uma coisa que eu sempre percebia nos meus quase 7 anos como agente comunitário de saúde, né, eu passei por 2 unidades básicas de saúde, é que o Novembro Azul ele era tratado completamente diferente do Outubro Rosa. Então, sempre teve no Outubro Rosa palestra para as mulheres, eh, gincanas, Uhum. atividades em Sim, grupo, tem aqueles reflexão, mutirões também campanha para dos agentes de saúde indo para a rua para chamar para fazer preventivo, né. preventivo, ou até E o era Bate e era Mama. quase um exército, na Aham. verdade, quase um exército, assim, dos agentes de saúde Vai na rua todo nesse mundo, período, para busca, convocar traz. as mulheres. No Uhum. contexto do Novembro Azul, aí é uma crítica que eu fazia inclusive quando eu trabalhava, né, e continuo fazendo até hoje, é que o que a gente vê no Novembro Azul são bolas azuis nas unidades básicas de É, saúde isso e aí. nada mais do que isso, né. Aham. Tudo bem que, quer dizer, tudo bem não, né, porque eu acho que a gente não pode imaginar que não dá para fazer além disso, porque os homens estão trabalhando. Não, pô, tem que Não, é. convocar, botar o exército Da na me botar rua, né. exatamente, da Isso mesma aí, forma, né, leva todo mundo pra promover rua, atividades chama, de aham, promoção da saúde, faz a prevenção de palestra, doenças. faz a Exato. gincana, isso E aí. aí então tem esse tratamento diferenciado também, tudo isso contribui para que a gente tenha esses casos, né. Uhum. Porque a gente não está dizendo que fazer uma atividade de promoção da saúde vai reduzir drasticamente É, o número de diagnósticos, mas a não, gente vai mas conseguir ajuda a ter trazer as e a pessoas, gente vai isso aí, detectar bem antes, bem antes, o que é exatamente. extremamente importante para essa doença, né. E aí você vê a questão do estigma, né, da construção social ao longo dos anos, até mesmo na cabeça do profissional de saúde. Ele sabe da importância, ele sabe que esse homem precisa ir, ele sabe que ele precisa chegar nessa pessoa, mas na cabeça dele já está incutido de alguma forma aquilo, né. Uhum, "Ah, eu sei que o homem não vai se interessar mesmo, eu sei que eles não vão vir mesmo, então eu também não vou nem perder meu tempo fazendo". Para exato. que eu vou fazer uma palestra se no final das contas só vai vir um ou 2? Então é melhor nem fazer. Ele já vem com essa linha de raciocínio, né, enfim, já instaurada. Exato. E aí, como a gente falou no começo aqui do nosso bate-papo, né, que o câncer de próstata ele não tem relação com orientação sexual, mas com Isso pessoas aí. que têm próstata, Uhum. a gente tem também um outro grupo que, de certa forma, é negligenciado com relação à sua saúde, e que, por conta de diversos tipos de preconceitos Uhum. dentro do sistema de saúde, não procura atendimento, né? E aqui a gente já pode incluir esses dois grupos até para a gente Sim. seguir por fim, que é
o homem gay E, a, e e as mulheres a mulher trans, trans. né? No caso das mulheres trans, a gente tem um documento que vai se aprofundar muito mais. Mas no caso dos homens gays, eles têm maior probabilidade, né? Segundo aqui quer dizer, é um mito, né, de que tem maior probabilidade de ter a doença. Talvez o número diagnóstico seja maior justamente por conta do preconceito. Uhum. Então, quando chega já é tarde demais para tratar, já está muito avançado e tal. Sim. Mas também foi necessário, dentro do contexto que a Tana explicou, do motivo pelo qual se cria uma política pública, porque já está no extremo, também existe uma política pública nacional integral de saúde da população LGBTQIA+, justamente também por conta desse estigma, preconceito e Para negação do trans acesso. também, né? Que entram nessa, Uhum. nessa política E de aí entra saúde. todo mundo, né, Aham. no LGBT. As mulheres trans, elas também entram Mulheres e dentro homens dessa trans, de fato. política, né? Eu ia falar só que o legal dessa matéria que fala especificamente do público gay, ela traz Do homem gay, né? do homem gay, ela traz alguns mitos e verdades que é legal a gente falar aqui, né? Como o Léo Uhum. falou, é um mito de que os homens gays têm maior probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. Algumas pessoas acreditam que por conta do ato sexual via retal, a chance do desenvolvimento é maior, mas Que não, não tem relação. não tem relação nenhuma, exato. Não tem relação. E a orientação sexual ela não aumenta o risco do câncer de próstata, então só complementa O que o que a aumenta o gente risco é ter próstata. Por isso as mulheres não têm. Exato. Exato, é isso que aumenta o Compensação, risco. Você tem o próstata? Então você tem risco. tem risco, exato. 90 já está em 50%. Exatamente. Da mesma forma o câncer do colo do útero, né. Exatamente. Se você tem É. útero, tá Aproveitar para quebrar um mito então, né, já que você falou do câncer do colo de útero que é exclusivo da mulher e do próstata que é exclusivo de quem tem próstata, tem o câncer de mama que as pessoas acham que pega só a mulher. Não, gente, quem tem mama, por favor, né, Exatamente. galera. Ele só é mais, tá mais em Recorrente, mulher, né, sim, mas o câncer mas de é para mama qualquer também um o que homem tem tem que se mama, preocupar. exato. Fica atento aí. E é cirúrgico também, tanto Sim. quanto o feminino. É. Mas aí falando dos mitos, é um mito que ter relação sexual com muitos parceiros aumenta o risco de câncer de próstata. Mais uma vez confirmando essa questão de que o fato da relação sexual via retal não faz diferença nenhuma para o Uhum. câncer de próstata. E fica muito isso às vezes, né, eu acho que aí quando a gente fala de saúde, especificamente da população gay, e aí falando de homens gays, vem muito na cabeça das pessoas esse estigma que, gente, precisa ser quebrado também, de que só pelo fato da relação sexual acontecer via retal ou com muitos parceiros, já começa por aí, né? Ah, então vai ter muitos homens, vai ter muito parceiro, ou então pelo fato da via que utiliza tem maior propensão a desenvolver algumas doenças. Só que isso tudo, a grande maioria é mito. Não quer dizer absolutamente nada. A questão da relação com muitos parceiros, basta o uso da camisinha, né? E Isso aí. você pode se relacionar com quem você quiser, quantas vezes você Isso, por quiser. exemplo, aconteceu muito com a comunidade LGBT relacionada ao HIV e AIDS, né? Tinha Exato. muito essa discussão de que, também tem um monte de parceiro. Fica Na verdade, não, né? Na namorando com um verdade, monte de gente, aí isso dá aí. nisso, A mas ciência não. já quebrou isso, que bom, né? É. Porque isso era muito baseado em preconceito também, Sim, né? sim. Com a É por isso que comunidade. eu acho importante falar sobre especificamente isso, porque realmente o fato de ter muitos parceiros não vai influenciar nada em questões de saúde. O que vai influenciar é Exatamente. o uso ou não do preservativo, por exemplo. Exatamente. Hoje em dia tem o PrEP e tem o PEP, né? Que ainda eu tenho dificuldade de dizer qual que é qual, Diferenciar, né? diferenciar qual que é qual. Mas tem os dois, né? Que é como se fosse uma espécie de anticoncepcional. Bloqueio, né? E o outro é como se fosse ele funciona como se fosse uma pílula do dia seguinte, mas todos voltados para essa questão da exposição ao HIV. Então, hoje em dia tem muito mecanismo para barrar isso, e é a melhor forma que você tem de se prevenir, uso preservativo. Fora isso, de resto, é tudo estigma, é Isso aí. tudo falácia E da intriga da oposição. não é contagioso, tá? O câncer de próstata. Eu já li isso no comentário. Sabe que eu já li isso no comentário lá no meu Instagram? Que é contagioso. Ah, meu Deus, gente, Eu então, acho que a gente tem só para deixar claro, você tem câncer de próstata, separa seu prato, separa seu talher, seu Não, tá copo. brincando. Brincadeira. Eu acho que a gente tem um grande problema de comunicação, cara. Isso também é outro ponto
que eu acho que o Ministério da Saúde falha muito, né? Esclarecer as dúvidas Isso aí. de uma forma mais leve e ao Uhum. mesmo tempo E aprofundada, né? engraçado que hoje em dia nós temos a internet com o brasileiro é PhD em fazer meme, gente. Então, assim, usar esses artifícios, né? E aí, com relação a isso, eu acho que eu vou até bater palma para a prefeitura, que o estagiário da prefeitura, de Aqui no Rio vez de em Janeiro, quando. né? É, não, pô. Não, gente, É. entra no Instagram da Prefeitura do Rio de Prefeitura do Rio de Janeiro. Janeiro. Exatamente. Vocês vão da primeira postagem à última se mijar de rir, porque o É, estagiário tá muito de parabéns. Meu Deus, esse tá. estagiário merece um aumento de salário, merece Provável ser efetivado. deve ter feito um PhD em meme, Um cara, em meme. algum lugar. Contrataram um pós-doc em É isso, memologia né? É usar a brincadeira para falar para coisa séria. conscientizar, né? Exato. Exato. Então, e aí o Ministério da Saúde peca um pouco nisso, porque, por exemplo, agora, né, nós estamos em pleno Novembro Azul, a todo vapor, falando-se em todos os lugares sobre câncer de próstata, e o que que você já viu na televisão sobre? Uhum. Tudo bem que hoje em dia a gente não consome televisão aberta tanto quanto consumia antes por conta dos streamings e etcétera. Mas diz aí, o que que você vê na televisão, o que que você vê na sua rede social falando sobre Novembro Azul, por exemplo, Isso aí. sabe? O máximo que você vê é uma campanha do próprio Ministério da Saúde, na página do Ministério da Saúde, assim, ó, faça o exame, Isso aí. sabe? Bem basicão. É, Até a descrição da publicação é objetiva. exatamente, vou procurar. Vou procurar e vou pedir para o Léo botar na tela. É Mas é objetivo, cara. isso, né, ou até mesmo nos sites tipo prefeituras, unidades básicas, geralmente é assim nesse mês. Tipo: "Ó, procure um médico, faça o exame", ou alguma coisa do tipo: "Ah, tomar um toque não vai fazer mal para você, vá lá, procura", sabe, faz uma brincadeirinha, mas que ainda Sim. assim não traz a seriedade da É, sem coisa. contar que determinadas brincadeiras, né, eu acho que até por isso que a gente está tendo um É, tom mais sério aqui nesse vídeo, porque dependendo da brincadeira que você faz para conscientizar, você não conscientiza, você acaba reforçando estigmas, exatamente. preconceitos, né? Então acaba fazendo um efeito contrário. Enquanto você está procurando aí, Tainá, eu vou falar aqui dessa matéria do Terra, de um urologista que fala sobre os riscos do câncer de próstata em mulheres trans. E aí ele vai trazer aqui uma explicação, porque não necessariamente a pessoa que é trans, fazer a cirurgia para retirar o órgão é uma coisa. A Uhum. próstata continua ali se ela não Sim. retirar, né? Então você continua tendo o risco do câncer de próstata. Então, por exemplo, ah, o doutor Marcelo, né, que é o urologista aqui, ele diz que o exame de próstata em mulheres trans varia de acordo com as cirurgias realizadas e o uso de terapia hormonal. Então, por exemplo, dentro do uso de hormônios, a hormonização com estrogênio e bloqueadores inibem a produção de testosterona, principal responsável pelo crescimento da próstata entre homens cis ao longo dos anos. Em mulheres trans, a terapia hormonal, a próstata tende a manter um tamanho reduzido, semelhante à de um jovem adulto, o que facilita o exame. Então, o tratamento hormonal, ele pode até reduzir a próstata, mas ele não elimina a próstata. Então, se não houver uma cirurgia de retirada, Exatamente. você continua correndo o risco de ter um câncer de próstata, né. Uhum. Então, será que essa comunidade, essa parte da comunidade sabe disso? A gente tem campanhas para informar sobre Não, isso, de né. fato. Ou até mesmo no momento que você faz a cirurgia para mudança de sexo. Será que ali fala, né. Será que ali falou: "Ó, a gente vai fazer a cirurgia aqui, vai modificar, mas, por exemplo, a próstata É isso. continua, o útero continua", É sabe. porque Então, essa mais essa para frente você vai precisar fazer uma nova cirurgia para se não isso quiser aí. o É útero para porque essa remoção. comunicação, do tipo doença de homem, doença de mulher, se não houver uma explicação clara, Uhum. científica, mas de forma acessível para a população, a gente vai levar para a questão do órgão genital. Então, é de homem porque eu tenho pênis. Isso Então, aí. se eu fizer a cirurgia de transição, Eu eu tiro o tirei, pênis, acabou o acabou, problema. não tenho Exato. mais, não tenho Mas mais o risco de ter câncer de sim, próstata. os órgãos internos, né, eles É isso continuam, aí. independente como eu Por falei, isso do que não é homem ou sobre da mulher. orientação sexual. Exatamente, é para quem tem próstata. Por isso Isso aí. que, independente, né, homem ou mulher, homens trans podem ter câncer de útero e Sim, mulheres trans podem ter câncer de próstata. Por uhum, quê? Porque o órgão continua ali, exato. entendeu? Ele não é
salvo algumas particularidades, né, às vezes na própria cirurgia de mudança de sexo você consegue fazer a remoção Isso. total, né, mas aí depende do local onde você está fazendo. Geralmente, muda-se o sexo, fim da Isso história. aí. Aqui ele continua agora, ele fala, depois de falar sobre o tratamento hormonal, ele fala sobre a cirurgia de afirmação. Então, em mulheres trans que realizaram a cirurgia de redesignação sexual, a neovagina é posicionada entre o reto e a próstata. Assim, o exame de toque, tradicionalmente realizado pelo reto, é substituído pelo toque através da neovagina, garantindo maior precisão. E é Uhum. importante destacar que, independente da técnica cirúrgica, a próstata não é removida na cirurgia de afirmação de gênero, Aí, né, ó. devido Uhum. aos riscos de complicações como incontinência urinária e perda de sensibilidade sexual. Que Isso esse é aí. outro ponto, né? Porque quando a gente fala que enquanto tem a próstata, você continua tendo risco, parece que então eu vou tirar a próstata. Não, você Uhum. precisa ter alguns indicativos para tirar a próstata. Isso não tem a ver com a transição, né? Sim. Então, se tem algum problema na próstata, aí você Ah, precisa tirar, é igual o útero para a mulher, né? até porque, o que que Você não pode acontece? simplesmente tirar, não, quero tirar a Aham. próstata. Acontece que a próstata tem a função dela, né, ela é Uhum. importante. E no momento da falando especificamente da cirurgia de mudança de sexo, você mexe com muita coisa. Tanto que geralmente as pessoas que passam por esse procedimento sabem que precisam fazer suplementação hormonal, sabem que precisam tomar suplemento mesmo de vitamina, porque o corpo feminino ele produz determinados tipos de nutrientes, o corpo masculino produz determinados tipos de nutrientes. Quando você vai fazer a transição, você precisa mudar alguns nutrientes que um Uhum. produzia e que o outro que agora precisa produzir, Isso. entendeu? Então essas pessoas ficam um pouco refém desses nutrientes, dessas vitaminas, dessas proteínas, enfim, de tudo e desses hormônios principalmente. Então precisa ser uma cirurgia por partes. Você primeiro faz a mudança do sexo, depois você vai removendo aqueles órgãos que realmente vão acabar sendo inutilizados pelo processo. Se agora você é um homem, tem um pênis, para que você quer um útero? Então, mais para frente, a gente tira o útero. Mas precisa ser um processo, porque esse corpo precisa se acostumar com essa nova realidade dele, com essa Uhum. nova mudança. Então, não dá para você, numa única cirurgia, fazer tudo. Salvo talvez o útero, que eu realmente. O útero e os ovários, né? Eu acho que dá para você fazer, na mesma cirurgia da mudança de sexo, a ligadura de Sim. trompas, essas coisas. Mas eu não sei se já dá para fazer a remoção total do útero. Uhum. Não tenho certeza, vou deixar aqui em Sim. aberto, que aí realmente essa parte eu não sei. Mas pelo que a matéria está dizendo, na mudança de sexo, né, Uma transição. não, para transição aqui no caso do homem, você não pode remover a próstata logo Sim. de cara. E aí tem No uma caso da informação aqui que é mulher pode. extremamente importante para quem está fazendo a terapia hormonal. Mulheres trans em terapia hormonal têm menor risco de desenvolver o câncer de próstata devido à ausência de estímulo da testosterona. Porém, quando o câncer ocorre, tende a ser mais agressivo, já que nesse caso ele desenvolve independentemente da testosterona, sinalizando um estágio avançado da doença. Olha aí. Então você que passou pela transição ou vai passar pela Uhum. transição, fique ciente de que você precisa acompanhar a próstata, precisa se atentar para a sua saúde, precisa pensar, não só no Novembro Uhum. Azul, é porque parece também que só É, pode cuidar da próstata em pois é, novembro, né? eu ia fazer essa crítica mais para frente, mas assim, o fato de Não, nós calma aí, tá em termos janeiro ainda. não, deixa para o mês que vem, ou né, não só para o mês que Não, vem, mês mas que deixa vem para o não, final do deixa para ano. novembro. O fato de nós termos meses de conscientização de alguma coisa não significa que ao longo do ano o Não possa. tratamento, prevenção e diagnóstico não aconteça ou Isso não aí. possa acontecer. Muito pelo contrário, o SUS está aí com os atendimentos fluindo numa boa, De normalmente para o segunda a que você sexta. quiser de segunda a sábado. Sim. Isso na atenção básica, porque na Sim. emergência não para, né. Não, então, de segunda a sábado na clínica da família, qualquer dia, qualquer hora, numa UPA, por exemplo, mas a gente só tem esses meses de conscientização justamente por isso, né, para ser um mês dedicado àquilo, só para que fique na cabeça da galera que: "Olha, por favor, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer", mas não significa que o ano todo não faça, tá Isso bom? aí. Pelo amor de Deus, gente. Janeiro, procura o médico. Fevereiro, também. E março, abril, maio, junho, enfim. Ó, tem uma informação que a gente não passou, que é os critérios e a frequência, né. Uhum. Isso é muito importante. Então a Isso aí. frequência dos exames de próstata em mulheres trans segue os protocolos semelhantes ao dos homens cis, né, dos homens héteros. Então, a partir dos 50 anos, Homens héteros não, anualmente cis é do hom sexo de é. nascença.
a partir dos 50 anos, anualmente, então é todo ano, ou a partir dos 45 anos em casos históricos de familiar. Então, se você tem algum familiar que já teve isso, antecipa um pouquinho e já vai lá. No caso de quem faz a hormonização, não há consenso específico para recomendação, e a recomendação é manter a rotina de rastreamento normal, né? Então é isso. Isso aí. A partir de 50 para quem não tem Caso. histórico E a partir de familiar, e a partir 45 de para quem tem. 45 para quem tem. Importante sempre falar, né, que independente de qualquer coisa, qualquer o que você sentir de diferente ou além do normal, qualquer sintoma, por menor que seja, procure o médico o Isso. mais rápido possível. Porque não é porque você não fez a idade certa para começar o exame que você não possa fazer Tá. ele, né? Tanto Ok. que as primeiras matérias que nós lemos falam exatamente isso, que cada vez mais cedo os homens estão procurando o atendimento. Uhum. Então, assim, não é exigência ter 45 anos, pelo contrário. É Sim. só o protocolo, mas isso não quer dizer que você possa fazer com menor idade. Tem uma parte legal aqui, ó, nessa questão que a gente falou do acesso, né, da falta de preparo do profissional, a matéria fala sobre isso daqui, ó, os desafios na saúde de pessoas trans. O doutor Marcelo destaca que a formação médica ainda não prepara adequadamente os profissionais para lidar com a diversidade de gênero. Isso aí. Aí aqui, apesar de ele ter falado da formação médica, Uhum. eu tenho certeza que a gente pode expandir isso para todos os profissionais de saúde. Sim. Por exemplo, para os agentes comunitários de saúde, o Ministério da Saúde está ofertando nos últimos anos formação técnica para os agentes de saúde. Na turma que eu fiz, 2023, o curso técnico, a gente não tinha uma disciplina dentro do curso sobre gênero. Já na turma de 2025, eles incluíram o gênero. Então, até a formação dos profissionais eles estão sendo é tão urgente, né? Por isso que é a questão Uhum. da criação das políticas públicas é tão urgente que agora, infelizmente, agora a gente está começando a discutir e levar em consideração Isso aí. as questões de gênero. É, lá onde eu trabalho, nós tivemos há algum tempo, né, esse ano, mas já tem um tempo, um debate sobre, mas só debate mesmo os profissionais com os profissionais, né? Mas é um ponto que a gente precisa levar muito em consideração, porque e aí eu tô trazendo para todo mundo. Existem tratamentos, existem situações específicas que você faz na medicina, né, específico para homem, específico para mulher. E quando existe essa mudança do sexo, quando existe o processo de transição, você precisa saber de que forma que você trata agora essa pessoa, E muitos né? ficam no limbo. Exatamente. E aí é onde vem o maior problema, porque, ok, você era homem, agora é mulher, então eu não posso fazer o que eu faço com em mulher com você, porque você ainda tem coisas questões de homem, então eu preciso fazer algumas coisas de homem. É. E aí E acaba que não faz nada. exato, nesse meio do caminho não se faz. Nós temos um medicamento lá no meu serviço que para a gente dispensar ele para a mulher, né, ela não pode engravidar, então por isso, para tomar esse medicamento, ela não pode engravidar em hipótese alguma, então para isso a gente precisa que elas usem DIU e que elas tomem o Sim. anticoncepcional intravenoso, não pode ser contraceptivo oral, quer dizer, até pode, mas enfim, particularidades, né. Contraceptivo venoso e a colocação do DIU. E aí quando chega, por exemplo, um homem trans, forma a gente atua nesse caso? Ele tem útero, ele não tem útero, ele fez uma ligadura, ele não fez uma ligadura, existe o risco de engravidar, não existe o risco, eu peço para colocar um DIU, eu não peço para colocar um DIU, aplico a Medrox, além dos muitos hormônios que ele já toma para a questão da transição, se eu aplicar a Medrox, qual a Medrox que eu digo é o contraceptivo. Se eu aplicar o contraceptivo, quais vão ser as implicações nesse corpo que está nesse processo de transição? Então, nós tivemos uma conversa sobre, não chegamos ainda a um consenso, porque a gente precisa de alguns estudos, né, de alguns artigos, enfim, que deem embasamento para as nossas decisões. Mas começou esse processo esse ano. Infelizmente esse ano, mas felizmente esse ano, Que pelo sabe? menos está sendo feito, né? Exato. Então, infelizmente esse ano no sentido de: "Putz, há quanto tempo isso não poderia estar acontecendo?". Mas ao mesmo Parece tempo até que a que população gay surgiu ano hoje passado, né? olha gente, aqui, Calma aí, gente, sabe? agora a gente precisa estudar também a É, população LGBT e como que exatamente. a gente vai promover o serviço de saúde, porque surgiram ano passado. Começou esse Pô, ano, aí pra começou você ver que isso é uma questão de é, descaso, preconceito, né? exatamente, aí é exatamente esse o ponto que eu ia chegar. Se esse ano nós começamos demos início a esse bate-papo, o que que era feito dessa população ano passado?
Exato. Entendeu? Aquelas brincadeiras que a gente vê no Instagram, a música foi criada em 1990, o que que as pessoas faziam então em 1989? Pra dançar. Pra dançar, Ficava né. fazia igual as dançarinas do Faustão. É, assim, sem Sem música. música. Sabe? Exato, Como é que funcionava isso? exato. Ano passado ninguém cuidava, É. né, eles O ficavam movimento é realmente à inverso, né, as mercê. pessoas primeiro dançavam, aí depois alguém pensou: E se eu "Eu vou". botar alguma coisa pra tocar? Acho que complementa, né, É, quando na poxa, verdade é o contrário, né, a música exato. surgiu, a dança veio depois, eu acho, né. Sim, Não sei, sim, porque a dançarina do mas Faustão me a deixou com dúvida. Assim, o que que veio primeiro, a Ou música não. ou a dança? É, pode ser 2 crianças rodando, assim, no meio da rua e do É, nada uma mãe começou a bater exato. palma e Isso surgiu a aí. música. Opa, daí dá pra fazer ritmo, né. Isso aí, tipo isso. Mas enfim, esse é o pensamento, sabe. Se começou a se tratar, né, a população trans e LGBT em 2025, como é que eles viviam em 2024? Exato. Tá entendendo? Completamente negligenciado. Mas aí vem o ponto que eu falei, né, se existe uma política pública, é porque vira uma necessidade extrema. Política pública é sempre uma coisa, É quase eh uma denúncia, né. A política é o pública é uma denúncia. absurdo, exato, é o absurdo. Tipo assim, a coisa tá tão feia, mas tão feia que eu vou criar uma política pública. É exatamente isso, não tem Que é outra forma de pensar avaliar a política que é pública. isso, né, e a É política necessário, não tô dizendo que não é não, é necessário necessário, não, é claro, extremamente importante, necessário. mas eu tô dizendo que chegar no ponto de criar-se uma política pública é porque a Isso coisa aí. tá absurda. A política É, pública é uma atenção direcionada. isso aí. Gente, a gente precisa direcionar atenção Aham. para isso aqui. É igual uma pra mim que é o cúmulo do absurdo, aí essa é absurda em todos os sentidos, é a de humanização. Fica só Porque existe a Política Nacional de Humanização em a Saúde. A BNH. política que é isso aí. E essa política, gente, Essa pra ela mim é absurda, porque ela faz questão de esfregar na cara do trabalhador, do profissional de não, saúde o seguinte: "Você precisa ser mais humano, não é você precisa possível". você precisa atender esse paciente com direito, Humanidade. um pouquinho melhor, Todos eles, da acolhida. mesma forma. Gente, essa pra mim é absurda em todos os sentidos. É a única política pública que eu acho que não deveria ter sido criada. Precisava, né. Não precisava, Mas mas é porque mas aí também é isso, né, ela mas mais uma existe vez justamente porque a gente não é. respeita a diversidade. A crítica não é a criação da política em si, é a forma como os profissionais estavam tratando o povo a ponto de criar-se uma política pública. Então, minha crítica é a você, profissional de saúde, que não estava tratando bem seu paciente e levou o Ministério Público a criar uma política Fazendo pública. acepção de pessoas, Exatamente. escolhendo a quem tratar bem, desde Olha, gênero, eu vou perder a até paciência muito raça, feio com até você. questão econômica. Tudo bem que, assim, né, eu sou profissional da saúde, eu atendo pacientes e tem uns que dá vontade de dar alta só para você nunca mais olhar para a cara dele. Ó, aí Eu você tocou no ponto do agente comunitário de saúde. é isso O aí. agente comunitário de saúde tem família que ele faz oração para Pra aquela família se mudar. Pelo amor de Deus, vai para outro lugar, vai ser atendido em outro posto, isso sai da aí. minha microárea. Tem uns pacientes lá, dependendo da situação, a gente É, trata o cara. paciente todo mensalmente durante 1 ano. E aí chega na terceira no terceiro mês de atendimento, a gente já tá falando com o médico assim: "Ele tá bom, pode dar alta". "Ah, mas o protocolo é 1 ano". "Não, não, não. 3 meses, já foi, já deu, já deu. Pelo amor de Mas o Deus, já ser humano deu". é difícil, né? O ser humano é Mas tão aí difícil que precisou fazer uma política para conscientizar os profissionais de saúde. mas ainda assim, apesar dessas pessoas serem pessoas difíceis, a gente sempre trata com carinho, na medida do possível, né, porque tem vontade que dá vontade de bater, mas assim, trata com carinho e com o respeito Sim, sim. necessário, porque isso é independente do quão difícil você seja. Eu, como profissional, preciso te tratar bem independente de qualquer É, coisa. isso aí. O Exato. profissional de saúde, ele não tem gênero, ele não tem raça, Não ele não tem ideologia não, política, ele não tem exato. ideologia E religiosa, uma vez que você está servindo como um profissional de saúde, o que você pensa não importa. Precisa exatamente. fazer o que tem que ser feito. É óbvio que a gente tem que levar essa prática para nossa vida, Sim, né? sim, Mas especificamente falando de trabalho, pô, irmão, exatamente, a pessoa está na sua frente, você não tem que fazer nenhum tipo de questionamento, você tem que fazer o que tem que ser feito. exatamente. E é isso. Esse é o post. E esse é o tweet. Esse é o post, fechamos dessa forma. Qual é a palavra para quem chegou até o fim? Ah, não sei a palavra hoje. É, deixa eu ver. Não Eu sei, pensei de uma também não coisa aqui pensei em nenhum muito momento. feia, nossa, deixa eu mudar de assunto. Pensei em uma coisa muito feia. Bota aí Novembro Azul. melhor. Bota aí Novembro Azul. Eu ia botar outra coisa, mas vamos lá.
Digita aí se você chegou até o fim, Novembro Azul. Hashtag Novembro Azul. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E vou pedir uma coisa também muito importante. Manda esse vídeo, por favor, galera, no grupo do Zap Zap, no grupo do trabalho, Telegram. no... Caraca, Tem um Telegram também, as pessoas usam. Eu tenho um grupo no Telegram. ele existe? Existe, e muito, tá? Principalmente entre os negacionistas. Manda no grupo do Telegram agora, vou fazer questão. Eu quero print. Trabalho com prints. Manda pro seu Zé, o pai do Matheus. Maior negacionista que a gente tem no Brasil. Maior apoiador do João do Gás, Tião do Gás. É isso aí. Bota aí no... Marcar o Matheus aqui nos comentários. Marca. Bota aí manda esse vídeo no grupo do Telegram dos negacionistas. Fala aí, galera, vamos fazer o exame do toque, tá bom? Por favor, façam o exame do toque retal, façam PSA se houver a necessidade. Mas, gente, por favor, mandem esse vídeo pela importância das pessoas se conscientizarem com relação ao Novembro Azul, que é o ano todo, mas a questão do câncer de próstata. Estamos fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? É isso aí. Tentando fazer a diferença aí no meio dos homens. Então, a gente acabou não abordando, né, que o câncer de próstata é apenas uma das muitas questões da saúde do homem, tá? Isso aí, então vai fazer uma caminhada. Pois é, né? Não só manda no grupo dizendo façam o exame, como também cuidem da sua saúde, comam bem. Independente da idade que você tem. Quanto mais jovem você começar, melhor, inclusive. Então, comam bem, faz uma caminhada, não custa nada ir regularmente ao médico para ver se está tudo certo, ou pelo menos um anual, um check-upzão, né? Pedir uns exames de sangue, uma radiografia bizarra aí, só para ver se está tudo certo. Tem algumas doenças que você consegue rastrear na sua família e ver a real possibilidade de você ter, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, o próprio câncer, né? Então, se você tem esse histórico na sua família, você já tem que acender um alerta aí, por isso que é independente da sua idade. Isso aí. No mais, seja muito bem-vindo ao Diário do Homem Comum. Aqui a gente fala sobre tudo isso aí que você viu nesse vídeo e outras coisas mais. A gente briga bastante com os profissionais de saúde. Se inscreva no canal, deixa um like. Se você quiser, você pode ser membro. Tem um QR Code aqui, ó. Se você quiser fazer igual o Tami. Tami é um youtuber aqui no YouTube, obviamente, né? Porque não tem como ser youtuber em outra rede. Ele é um youtuber lá. Ele tem uma campanha, acho que é Live Pix mesmo. Ele bota aqui a campanha da insalubridade. Aí todo mês ele bota um valor, para ele chegar até R$1.500 de insalubridade no trabalho dele. Porque realmente tem coisa que é tóxica demais, né? Tem que ter insalubridade. Aí ele faz uma campanha. No nosso caso aqui é o 13º. Isso aí. Se você quiser ajudar, você pode fazer um Live Pix aqui pra gente. Tem um Pix aqui também na descrição do vídeo. Fica à vontade. E você pode se tornar membro. Se querer... Se querer é ótimo. Agora eu vou ter que achar esse meme, botar aqui no vídeo, porque senão as pessoas vão falar que foi você. Não vai entender que é proposital, entendeu? Gente, é o meme, tá? Desculpa, vamos lá. Se querer... Uma última informação, eu não consigo não criticar os outros. Desculpa, gente. Juro pra vocês que eu tento não ser crítica, mas a vida não me permite. Não tem nada no Instagram do Ministério da Saúde sobre Novembro Azul. Mentira, beijo. Sério? Nada. E detalhe, digo mais. Que isso, sério? Sério. Nossa, que absurdo. Que absurdo, MS. Manda esse vídeo pro Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é alguém, né? Manda pro seu Ministério da Saúde, o senhor Ministério da Saúde. É alguém. Preciso que esse vídeo chegue em 2 pessoas. O pai do Matheus, no seu Zé. O maior negacionista que a gente tem. E no senhor Ministério da Saúde. Cara, sério, cara? Sério. Nós temos aqui menopausa, infarto em mulher. Enquanto ela tá falando aqui, eu vou gravar o feed rolando pra vocês verem, pra confirmar, tá? Nós temos aqui falando sobre programas assim dá pra ver tudo. Programa aqui, não, era só pra ler de gestante, infarto em mulher, câncer de colo do útero, câncer bucal, pré-natal, zika, dengue, chikungunya, malária. Não tem nada. Que isso, MS? Quem é esse cara que tá falando o quê? Não sei, mas ele tá falando tá falando pros prefeitos do... Webinário Saúde do Homem e Prevenção de Violências e Acidentes. Vamos falar sobre o homem que apanha, mas não vamos falar... Se você é um homem que apanha em casa, levanta o dedo. Agora e fica quieto. Levanta o dedo.
Ai, cara. Enfim, vamos falar sobre o homem que apanha da esposa, mas não vamos falar sobre câncer Câncer de de próstata. próstata. Muito bom. Parabéns, Ministério da Saúde. Nota Parabéns. dó. Nota dó. Nota dó pra vocês. Bota aí, Próximo vídeo, bota galera. também no comentário aí, Ministério da Saúde negacionista. Boa. A palavra-chave agora não vai ser mais Novembro Azul, vai ser nota dó. Nota dó. Brincadeira. Gente, valeu, que Deus abençoe vocês. Você que é homem, você que é homem gay, você que é uma mulher trans, leva essa conversa a sério, se Sim. cuida, porque eu tenho certeza que não há ninguém mais preocupado com a sua saúde do que você mesmo. Então, se você não se preocupar, você já viu aqui que a gente falou de várias negativas de acesso, diversas formas de Negligências. preconceito, negligências e tal. Então, se você não buscar, fica muito mais difícil. Exatamente. Bom, então busque, se cuide e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal. Ministério da Saúde Negacionista.